Olá, continuando a falar sobre a questão do trabalho, nós já vimos a visão grega, a visão romana, judaica, e temos, de alguma forma, mostrado como há uma continuidade dessa perspectiva judaica no Novo Testamento. Vimos alguns exemplos em Jesus Cristo e nos apóstolos, e queremos continuar aqui a falar sobre isso. Então, nós concluímos no vídeo anterior dizendo que o conceito de trabalho demonstrado por Jesus Cristo e pelos apóstolos está longe de ser irrelevante ou humilhante. Antes, tem uma nova conotação que ultrapassa em muito a visão precedente. Continuemos então. O apóstolo Paulo trabalhava como fazedor de tendas, eu já fiz menção disso em outro momento. Ele era numa linguagem, uma tradução mais literal, e eu fiz menção também, é artesão do couro. E a palavra usada para trabalho, lá em Atos 18, de 1 a 3, quando Paulo se associa a Priscila e Áquila, é de onde vem a nossa palavra, não é bem a nossa palavra, ela está transliterada para a nossa língua, é a palavra ergos. Então lá é ergazomai. Então, ergos tem um sentido para nós, né, que se vem transliterado, nós conhecemos como, o exemplo que eu uso é de teste ergométrico, né? Medir o esforço, medir o trabalho. Então, você está numa esteira ergométrica, que vai medir ali o tempo que você caminha, supõe-se, ou calcula-se, pressupõe-se as calorias que você perdeu e assim por diante. Bom, então essa palavra é comum no Novo Testamento e podemos encontrá-la em nossa língua de forma transliterada. O trabalho de Paulo não era fácil, quer nesta ou em outra atividade. E ele escreve aos Coríntios: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos. Ele introduz uma outra palavra que daqui a pouco eu vou comentar sobre ela. É o verbo copial. Nos afatigamos trabalhando. Aí volta a palavra mais usual, ergazomai. Com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos. Bom, o verbo copial e o substantivo copos descrevem um trabalho estafante, difícil, trabalhar até a exaustão. O que é curioso no Novo Testamento é que Paulo é quem mais utiliza esta palavra, ou ambas as palavras, o verbo e o substantivo, para se referir ao seu ministério. Mesmo se valendo de uma figura comum, declarando que o trabalhador é digno do seu salário, Paulo lutava para não ser pesado a ninguém, ainda que isso não fosse ilegítimo como pregador da palavra. Observe o que ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam, copial, na palavra e no ensino, didascalia, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Reparem que ele está falando de uma honra que envolve, sem dúvida, o aspecto financeiro da sua manutenção, a manutenção dos ministros. Mas ele diz que, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Embora não seja o meu ponto aqui nessa exposição, nós podemos perceber que Paulo demonstra que a pregação, o ensino, é algo intenso, é algo que gera muito trabalho, a ponto dele usar uma palavra especial, que é uma boa tradução aqui, afadigar. E a igreja deve reconhecer tais pessoas e honrá-los também em sua manutenção de forma duplicada.
A igreja de Tessalônica, onde, ao que parece, alguns, por motivo pretensamente escatológicos, eram inclinados a abandonar o trabalho, Paulo insiste em lembrar o seu testemunho e ratificar seus ensinamentos. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor, ele usa o substantivo corpus, e fadiga, ele introduz uma nova palavra, o moktos, que é a ideia de um trabalho de difícil execução. De noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, ele volta à palavra mais usual, ergazomai, também não coma. E ele continua, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eu quero continuar a falar sobre isso, o desejo de Paulo não ser pesado à igreja e, ao mesmo tempo, enfatizando os termos que ele usa para o seu trabalho e como o cristão deve trabalhar. Mas isso fica para um outro vídeo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.